bem com vocês? Hoje nossa aula será de matemática, no livro Aprender Sempre. Nós resolveremos problemas matemáticos. Estão prontos? Vamos lá então, Nós vamos começar na página 92, com a aula 8, plantações de legumes e de bananeiras. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos resolver problemas matemáticos. Então, olha lá. Número 1. Tia Sandra levou as crianças para conhecerem as plantações de verduras, cereais, legumes e frutas, como cenouras, beterrabas, alfaces, abobrinhas, brócolis, bananas, entre outros. Decidiram fazer a colheita para preparar o almoço e para doar aos vizinhos do sítio. Letrinha A. Foram colhidas 30 cenouras, 26 beterrabas e 18 abobrinhas. Depois, colheram 12 berinjelas. Quantos legumes foram colhidos no total? Então, tá falando no total. Quando pede total, a gente faz o quê? Uma continha de... Vocês sabem, hein? Pode montar a continha aqui do ladinho, tá? E aí, depois vocês coloquem a resposta aqui dentro desse retângulo. E olhe lá, fala que foram quantos legumes foram colhidos. Prestem atenção, cenoura, beterraba, abobrinha e berinjela. São todos legumes? São. Então, pode fazer a continha com todos eles. Letrinha B, Em seguida, as crianças viram as bananeiras e observaram um cacho de bananas. Após a colheita, tio José Luiz separou o cacho em pencas para facilitar o transporte. Então, olha lá, o cacho com todas as pencas juntas. E eles separaram, olha lá. O tio José Luiz separou as bananas aqui na cesta em várias pencas. Aí falou assim, as crianças contaram as bananas de algumas pencas e em uma delas havia 15 bananas, em outra 18 bananas e em outra 21 bananas, e contaram as bananas de outra penca. Porém, eles esqueceram da quantidade. Tia Sandra comentou que no total dessas pencas haviam 67 bananas. Quantas bananas havia nessa penca? Então, se eu sei que tinha 15, a outra 18, a outra 21, eu já sei um total aí das que eu lembro, né? E a outra que eles esqueceram, como que eu faço para descobrir? Sendo que eu tenho o total dessas 4, as 3 que eles me falaram, mais uma esquecida, mas eu sei o total dessa. O que a gente faz então? Precisamos fazer 2 continhas, né? Uma para saber quantas as crianças contaram das bananas e depois a outra junto com o número que a tia Sandra deu para eles conseguirem descobrir a quantidade das bananas que eles tinham esquecido. Então, precisa fazer 2 continhas. Vocês podem fazer aí do ladinho e depois colocar a resposta aqui. Agora, letrinha C, Tia Sandra e as crianças colheram 180 espigas de milho verde que foram separadas em 2 grupos, certo? Foram separadas das 180, eles pegaram 64 para fazer pamonhas e as outras utilizadas para fazer bolos. Quantas espigas foram utilizadas nos bolos? Então, olha lá, eu tenho 180. Aqui dentro dessas 180, eu sei que 64 é só para pamonha. Então, das 65 até chegar nas 180, vai ser para fazer bolo. Que continha que vocês precisam fazer aí para descobrir quantas eram essas do bolo, hein? Vocês sabem o total, né? Se sabe o total, tem que fazer o quê? Agora, nós vamos para a aula 9 da página 93, certo? Os frutos colhidos. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos ler e interpretar dados apresentados em uma tabela de dupla entrada. Então, olha lá. As crianças ficaram encantadas quando viram os frutos nos pés. O tio José Luiz costuma registrar a colheita dos frutos
Veja o que ele fez. Então, ó, ele fez uma tabela, né? Então, ele colocou o nome de todas as frutas aqui, os meses. Então, janeiro, quanto ele colheu de cada fruta. Fevereiro, o quanto ele colheu de cada fruta. Aí, aqui, tá em branco, né? Total. Então, o que a gente subentende? Antes de começar a resolver as letrinhas aqui das atividades, o que a gente pode fazer? Já resolver essas continhas para descobrir o total. Precisa montar a continha? Não precisa. Aqui, ó, mesmo vocês podem somar. Então, coloca o sinalzinho de mais aqui do lado, põe um risquinho e já faz a continha aqui próprio dentro da tabela, tá? Para ficar mais fácil. Então, vocês vão resolver todas essas continhas para descobrir o total de cada fruta para a gente continuar. Continuando, ó. Complete a tabela com a quantidade colhida de cada fruta utilizando estratégias pessoais e responda as questões. Então, a letra A. Quantas laranjas foram colhidas em janeiro? Então, vocês vão lá nas laranjas e vão olhar só no mês de janeiro, certo? B. Quantos abacates foram colhidos em fevereiro? Então, eu vou lá no abacate e vou olhar só o mês de fevereiro. C. Quantas goiabas foram colhidas nesses 2 meses? Ó, tá falando 2 meses. Então, eu vou lá na goiaba e vou ter que ver o quê? O total, né, das goiabas, porque ele quer saber de 2 meses. Letrinha D. Qual a fruta foi colhida em menor quantidade nesses 2 meses? Aqui, ó, 2 meses. Então, ele quer saber o total. Qual que foi colhida em menor quantidade? Então, vocês vão observar aqui o total que vocês resolveram as continhas e vão escrever lá o nome da fruta que foi colhida em menor quantidade. Vamos lá agora para a página 94, hein? A página 93 foi moleza. Vamos ver essa aqui. Olha lá, aula 10. As frutas e os doces do sítio. O que vamos aprender? Nesta aula vamos resolver também problemas matemáticos. Tia Sandra e tio José Luiz gostam de preparar doces com os produtos do sítio. Para fazer doce de laranja e de abóbora, veja os ingredientes necessários. Então, para fazer o doce de laranja, eles usaram esses 2 ingredientes. E para fazer o de abóbora, eles usaram tudo isso aqui, certo? Agora, na número 1, tá falando assim, ó. Serão preparadas 3 receitas de doce de laranja, certo? 3 receitas. E 2 de doce de abóbora. Escreva as quantidades necessárias de cada item para o preparo dos doces. Então, se no doce de laranja eu uso 2 quilos para fazer um doce, se eu quero fazer 3 receitas, quantos quilos de açúcar eu vou usar? Então, para fazer uma receita eu uso 2, para fazer outra receita eu uso mais 2 e para fazer outra receita eu uso mais 2. Qual é o total de açúcar, a quantidade de açúcar que nós vamos usar para fazer 3 receitas? Vocês vão fazer a continha, pode fazer aí do lado e vão colocar aqui nesse espaço. E aí é a mesma coisa com as laranjas. 1 dúzia para fazer uma receita. 2 dúzias, 2 receitas. E para fazer 3 receitas, vamos colocar a quantidade aqui também de laranja. Olha lá, então aqui, ó, presta atenção que agora não são mais 3 receitas, né? São 2 de abóbora. Então, se ele usa 1 quilo de abóbora para fazer uma receita, quanto ele vai usar para fazer 2 receitas? Se ele usa 600 gramas de açúcar para fazer uma receita, quanto ele vai usar para fazer 2 receitas? Então, vocês precisam fazer os cálculos, pode fazer do ladinho e completar aqui essa receita. Então, terminamos aqui a nossa aula. Essa letrinha A não precisa fazer, tá? Porque é referente à próxima atividade. Em outra aula nós faremos, tá bom? Tchau! Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me chamar. Até a próxima aula.